Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio Coffee and Play, um projeto da Estude, onde a gente busca disseminar diversos conhecimentos e trazer convidados muito especiais. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Daniela Campos, que é fisioterapeuta integrativa e que tem uma relação e uma história muito legal. E eu tenho muitas dúvidas, inclusive como consumidora e como leiga do assunto, que são os óleos essenciais. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu tenho uma curiosidade muito interessante sobre óleos, mas antes de fazer as minhas perguntas e entender esse universo que eu particularmente não conheço, eu acredito que a gente precisa falar sobre eles, porque eles trazem muita qualidade de vida, né? E por essa busca a gente está aqui conversando hoje. Como eles entraram na tua vida? Em que momento você começou a estudar e eles fazerem parte do seu mundo? Conta isso pra gente um pouquinho. Bem, Vitória, obrigada por esse convite, né? É um prazer a gente falar sobre uma coisa que a gente gosta, ama e utiliza, né? Bem, a minha história com os óleos começou quando eu fui fazer a minha formação da microfisioterapia em Porto Alegre. Então eu saí de Boa Vista, num clima super quente, para um clima extremamente frio. Quando eu cheguei lá, estava em torno de 7 a 8 graus. Nossa. E aí, imediatamente, eu gripei. E eu gripei muito, muito. Daquela gripe, assim, de você não conseguir segurar a coriza, meus olhos ardendo. E eu falei, meu Deus, o primeiro dia de aula, eu não conseguia me concentrar de tanta gripe. E aí, uma monitora veio, botou um pingo na minha mão e pediu para me cheirar. A turma toda percebeu aquele cheiro, notou imediatamente, porque tomou conta da sala. E eu fiquei impressionada, porque em minutos a minha coriza cessou. Nossa. Simplesmente cessou. E eu, Fiquei muito impactada com aquilo. E aí eu falei, olhava pra ela, o que é isso? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. E o que é isso? Aí ela falou, calma, depois eu te explico. A aula aconteceu, eu consegui me concentrar, prestar atenção no curso. Mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu disse, o que é isso? Que é muito bom. E aí, quando acabou a primeira aula, eu fui lá com ela, o que é isso? Ela disse, são óleos essenciais, tu nunca ouviu falar? Eu falei, nunca ouvi falar, mas eu já quero isso pra mim. E aí ela, então tá, vou fazer um cadastro. Eu comprei uma primeira caixa, que eles chamam um kit família, que tem 10 óleos. E aí eu ia lendo e tudo que acontecia em casa, eu ia experimentando. Tudo que acontecia, eu ia experimentando. Os meninos, aconteceu qualquer coisa, eu botava pra ver. E eu fui ficando impactada cada vez mais. Eu disse, isso é muito bom. Então, assim, o que eu acho que é há bom um poder pra de mim, cura real. tipo, por exemplo, o meu filho tinha sido picado por uma abelha. E ele é super alérgico, aquilo imediatamente inchou. Eu fui lá com óleo de lavanda, deu minutos, passou. Falei, meu Deus, isso é muito bom realmente. Então, eu fiquei um tempo utilizando em casa. E comecei a estudar, me interessei muito. Eu disse, eu quero levar isso para minha vida e para a vida dos que estão perto de mim, que são meus pacientes. E aí, a aromaterapia entrou na minha vida, assim, hoje meus filhos, eu viajo só com os óleos. Então, eu praticamente hoje... eu tenho até algumas amigas que... E aí, por isso o interesse começou a surgir de entender... Porque você vai ganhando um aqui, outro ali, você mesmo já tinha me dado um, e eu disse, mas Dani, eu faço o que com isso, né? Serve pra quê? Então, assim, como a gente tá muitas vezes longe desse universo e tem muita coisa circulando, eu acho que é importante a gente disseminar esse conhecimento, que é um tratamento natural, né? A gente tá tão carregado de química, de remédio e tal, e eu gosto dessa coisa das alternativas, né? Então, eu acho que entender quais são os benefícios, né? Mas antes de entender os benefícios, eu tenho sempre fico em dúvida quando se fala disso, porque também tem o aromatizante e o óleo essencial. Eles são a mesma coisa ou não? Não, eles são duas coisas diferentes, né? Os óleos essenciais é a extração mais pura daquela planta, daquele elemento. O que há de mais puro, vamos dizer, o que há de mais precioso, eles fazem uma extração daquela determinada planta, vamos dizer a lavanda, como exemplo da lavanda. O que há de melhor e o que há de mais puro da lavanda é extraído e botado no veículo óleo, né? Entendi.
O aromatizador de ambiente, que é utilizado muito para dar o cheiro no ambiente, para ficar um odor mais agradável no ambiente, não se utiliza dessa pureza. Ele tem já um processo químico ali misturado e tem uma variedade de cheiros, não serve para tratamento. Ele é mais, então, para perfumar o ambiente do que para trazer um benefício de Exatamente. saúde. Os aromatizadores, eles servem para perfumar, para deixar um odor realmente agradável ali, né? E normalmente não tem nada de pureza. A lavanda, por exemplo, eu amo lavanda, então já comprava coisas para aromatizar de lavanda. Quando eu senti a lavanda do doTERRA, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Porque essa lavanda é pura. E os odores que eu estava acostumado, os cheiros que eu estava acostumado, não se compara. É infinitamente melhor. Por causa da pureza que vem a partir de uma extração feita em laboratório, para que realmente se consiga atingir os objetivos dos óleos. Mas o óleo essencial, utilizando-se do instrumento umidificador ou difusor, ele é utilizado em qual desses aparelhos, por exemplo? Eu posso utilizar o óleo essencial não só na pele, mas posso utilizá-lo também dentro de um desses aparelhos, não é isso? Isso. O umidificador não consegue difundir o óleo. Ah, tá. Porque ele Então, serve ele só traz... especificamente para umidificar. Tá. Para soltar partículas, gotículas de água no ambiente, Tá. né? Em ambiente seco, tipo regiões muito secas, como o Centro-Oeste, Brasília, que é uma região muito Sim. seca, as pessoas utilizam muito o umidificador para que dê uma sensação mais agradável ali de água, né? Certo. O difusor não, ele vai conseguir difundir esse óleo através no ambiente. Então, assim, uma coisa é o umidificador, serve estritamente para a gente botar água, E respirar melhor. Melhorar principalmente em climas secos, né? Certo. E o difusor vai difundir esse cheiro, esse aroma no ambiente. Que inclusive é uma das formas mais eficientes, porque assim, cada gota é muito preciosa. E às vezes na pele a gente acaba perdendo um pouco da gota. Quando eu ponho no difusor, eu não perco nada. Nada, porque a gente vai todo mundo e às vezes mais de uma pessoa se beneficiar daquele cheiro, né? Então, por exemplo, tu trouxe aqui um difusor. Um difusor, E ele tá com um óleo essencial. um óleo E essencial. aí nós estamos aqui em 3 pessoas dentro do ambiente sendo beneficiado por esse difusor. Exatamente. Que também tem um aroma. Sim. Então, talvez por isso a confusão. Acaba confundindo, né? Entendi. Porque os óleos, eles acabam trazendo um aroma e ao ser utilizado no difusor, que não é o umidificador, que é para outro tratamento, a gente vai aprendendo. A ideia aqui é a gente discutir diversos assuntos e entender muitas coisas. Então, compartilhar conhecimento sempre. Então, vamos lá. Os óleos, para terem o efeito necessário, porque eles até melhoram a qualidade da nossa vida, né? Por ser uma terapia alternativa e natural. Me corrija se eu estiver errada. Não. É isso. Para serem utilizados nos difusores. Isso. Certo? Vamos imaginar assim. No laboratório eles conseguem extrair o que há de mais puro nas plantas. Copaíba, eles já estão fazendo extração das nossas plantas aqui da Amazônia, assim, em larga escala. Inclusive são óleos assim, estrelas dentro desse universo, né? Como a copaíba, porque eles foram vendo que ela é anti-inflamatório, antibiótico. E qual a grande questão dos óleos? Porque quando a gente inala, quando a gente cheira qualquer coisa, junto com o bulbo olfativo, que é onde se interpreta o cheiro ser agradável, não é para mim, ao lado dele está o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, diante disso, às vezes, por exemplo, um cheiro que todo mundo gosta, cheiro de carro novo, traz uma sensação maravilhosa pra gente. Uau, de conquista, de eu venci algo, né? Então aquele cheiro é bom e você vê que as empresas se utilizam daquilo. Um dia desse eu vi que tem até uma profissão pra cheirar se aquele cheiro realmente é o cheiro do carro novo, de tão importante falar que sobre cheiro, eu me lembro de algumas marcas, né? De franquias, que elas têm um perfume que é característico delas. E que causam, né, nos seus clientes ou em quem passa na porta dessas lojas, essa sensação olfativa marcante, positiva. Então,
Você vai numa M. Martin, você vai numa Oakley, que elas têm, eu não esqueço dessas marcas, por conta dos cheiros que elas proporcionam. Exatamente. É como a gente, por exemplo, um cheiro de uma comida da vovó, da mamãe. Sim, que trazem lembranças afetivas, né? Boas, positivas, é por isso. É porque aonde está meu centro de interpretação do cheiro, também está a minha questão emocional. E a partir, então, desse conhecimento, que é uma questão fisiológica do organismo, é que eles se utilizam disso. E aí, uma vantagem. Na hora que eu inalo, que eu cheiro, eu não preciso passar por todo um processo tradicional dos medicamentos, por exemplo, que eu vou engolir, vai ter que passar pelo estômago, ser absorvido pelo intestino para cair na minha corrente sanguínea. É em torno de 20 minutos já está na nossa corrente sanguínea os olhos. É muito rápido. Quando a gente faz a aplicação na pele ou quando ele inalo o cheiro, tanto aqui ou na pele. Eu cheirei, tá em torno de 20 minutos, já tá em todo o meu corpo. Sem ter que ter passado por todo um processo normal de absorção. Né? Entendi. E aí os olhos é uma gama de coisas que a gente pode tratar, infinitas coisas. Eles têm diversos benefícios, né? Para cada um deles a gente... tem uma solução, então podemos dizer assim. Sim, e aí qual a grande vantagem para as pessoas de casa entenderem? É que eu não tenho toda uma química junto por trás, né? Eu tenho somente o que há de mais puro da natureza, que realmente vai me trazer benefício. Então hoje as pesquisas aí estão avançando largamente, como por exemplo, o lavanda sendo comparado a grandes medicamentos que as pessoas tomam normalmente para dormir, para insônia. Vamos pegar a lavanda, por exemplo, como exemplo, e me diz quais são os benefícios da lavanda e qual é a utilização que eu posso fazer dela no meu dia a dia, por exemplo, quando eu faço a aquisição de um óleo essencial de lavanda. A lavanda, o principal benefício é realmente nos acalmar, nos tranquilizar. Ela traz uma tranquilidade. Então, diante disso... Acho que eu vou comprar para deixar no ambiente empresarial também. Eu acho que deve ajudar para deixar todo mundo calminho, né? Com certeza. A lavanda, então, ela traz esse efeito tranquilizante que vai me ajudar muito para mim dormir melhor, né, para me ter um sono mais restaurador. E se eu tenho um sono restaurador, imediatamente no dia seguinte, as minhas emoções estão melhores, porque quem dormiu bem, no dia seguinte está melhor emocionalmente, está mais alegre, está mais feliz, menos reativo, menos estressado, né? E durante o dia, se eu utilizar essa lavanda, ela também vai me ajudar a controlar emoções como estresse, irritação, ansiedade. Então, se a gente fosse eleger um óleo que eu penso assim, que traz um benefício ao longo das 24 horas, que eu deveria estar ao lado ou carregar ele comigo, a lavanda com certeza estaria na minha bolsa. Com certeza, ela é um queridinho. Ela é um queridinho e um tipo, vamos dizer assim, um coringa, porque a gente consegue utilizar ela durante todo o dia com benefícios maravilhosos. Quem não precisa estar menos estressado hoje? Por favor, sim. Providencia assim. Tem até uns memes na internet que a pessoa tá deitada, então me dá o corpo todo da pessoa de lavanda. Nossa, essa tá muito estressada, tá muito precisando de sono, né? Então, assim, realmente ele é um dos óleos coringuinhas e realmente com benefícios aí, e até comprovados já cientificamente, né? Tem muitas pesquisas acontecendo a nível dos Estados Unidos com esses óleos, porque realmente o pessoal até diz que na pandemia ou as pessoas viraram a louca das plantas ou a louca dos óleos. Algum dos dois pegou a pessoa. Eu virei a louca das plantas e quem me segue sabe que eu sou a louca das plantas. Estou bem contida, mas assim, sou a louca das plantas via pandemia, com certeza. Entendeu? Uma filha da pandemia que virou a louca das plantas. Mas o que eu até vejo no meu dia a dia, por exemplo, as pessoas compraram muito, fizeram muita aquisição, porque percebem realmente as melhoras, mas às vezes... Dani, eu tenho 10 óleos e eu não sei para que serve. Eu não sei como escolher, foi o meu receio, por exemplo, como eu não tinha conhecimento e nunca foi uma coisa que me interessou, e isso tem feito, esse interesse, ele é recente, por isso que eu falei, Dani, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque assim, eu vejo muito hoje nas redes sociais as pessoas, não, porque eu uso óleo tal e o menino tava assim, eu dei o óleo tal, eu falei, caramba, ele tem diversos benefícios, são muitos tipos,
né? E aí acaba que a gente precisa de uma aula mesmo, de entender o que cada um pode proporcionar e se livrar de muita medicação química para poder buscar uma alternativa natural, que eu acho que é uma das coisas que hoje a sociedade vem buscando muito, são essas alternativas, né? Essa qualidade de vida mais natural. Quando você vê o número de feiras, por exemplo, ou de produtores sem agrotóxicos, a gente acaba vendo um movimento em busca dessa coisa mais saudável, dessa coisa da qualidade de vida e da eliminação das químicas. Então, nessas minhas buscas também, eu encontrei você na microfisioterapia, os olhos, e eu sempre tive essa dúvida: o que é um difusor, o que é um aromatizador, eu vou poder utilizar, não vou poder utilizar. Então, essas diferenças, elas são importantes a gente saber, e hoje, já um pouco nessa conversa, eu já quero também a lavanda, né? Eu acho que, além dela, por exemplo, eu vejo muito pessoal falar para ansiedade. Quais óleos são indicados para ansiedade, por exemplo, que é uma coisa que parece que tá todo mundo vivendo, né? Muito acelerada, né? Há uma indicação de óleo para isso, há uma indicação de óleo para gripe, há uma indicação de óleo para cada sintoma. É essa relação? Existe para cada sintoma. Existe, por exemplo, diferença para adulto e para crianças. Porque para criança, a pele da criança é mais delicada, então os óleos precisam ser um pouco mais diluídos, né? Existem linhas específicas que a gente chama KIDS, para tratar várias situações sem precisar de medicamentos. Criança muito agitada, crianças que não dormem, crianças que não se concentram, porque hoje a gente tem tanta informação, a gente tem tanta coisa para tirar nossa atenção, que a gente vê muitas mães reclamando disso. Então tem óleos específicos para isso, tem uma linha para eles, para as crianças. E pra gente também adulto, há uma série de óleos dependendo do que eu quero, né? Então, se eu quero trabalhar minha parte respiratória, é a linha dos azuis. Inclusive, eles foram muito felizes diferenciando por cores. Isso facilita quando eu entendo. Pelo menos a linha das cores, na hora de eu escolher, eles vão ter algum benefício similares, com algumas diferenciações específicas de cada um, né? Entendi. E a empresa também faz óleos puro, como lavanda, que é só a lavanda puríssima. E eles também têm por exemplo, o Balance, que é para balancear a emoção. Que aí eles já fazem o que a gente chama de blend, que é uma mistura, onde tem mais de um óleo, onde tem mais de um componente puro, para buscar esse benefício, como por exemplo da ansiedade. Então esse é um dos mais utilizados para ansiedade, que é esse Balance, e que de alguma forma balanceia a ansiedade, balanceia o estresse, irritação, que para ambiente de trabalho eu indicaria, por exemplo, esse mais do que a lavanda, entendeu? Mas ele entra num difusor, por exemplo, ou eu vou ficar lá na porta passando? Não! Ele entra no difusor. Eu trabalhei num lugar que o índice de estresse e depressão era bem alto. E aí eu me lembro que o médico do lugar, ele dizia assim: eu tenho que ficar lá na porta entregando fluoxetina para cada um poder começar o expediente. É louco isso, né? Nesse mundo atual, a gente imaginar essa cena. Mas assim, como as pessoas ainda precisam de informação, por incrível que pareça, a gente tem muita informação, mas às vezes elas se dispersam. Sim. Né? É interessante que a gente trate e leve isso para dentro das empresas, até para ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem trabalha com a gente, e principalmente isso ser levado para dentro da casa. Então, sim, porque aí eu melhoro o meu ambiente, melhoro o ambiente interno e externo, né, desse indivíduo. Exatamente. Eu acho que não é uma coisa de busca, me corrija se eu estiver errada, mas assim, não é uma busca só interna, mas é uma busca coletiva dessa melhoria, né, de relacionamentos, de ambiente, de vida mesmo. Então a gente tem que ter essa preocupação. Eu acho que desde a pandemia a questão da saúde mental ela ficou muito à tona, né? E junto com isso também a gente vê uma busca no retorno das coisas que as nossas vovós faziam, né? Sim.
E não é porque é natural que não funciona, não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente até do norte utiliza mais dessas coisas, né? De tomar um chá, então minhas avós todas tinham sempre um chá para alguma coisa dentro da casa delas. Então assim, antes de tomar remédio era primeiro um monte de chá, né? E eu acho que isso é um retorno de uma forma mais estudada. Sim. De uma forma mais refinada. E nós, depois de pandemia, eu vejo que a gente tem necessidade de se sentir um pouco como as nossas vós, porque funcionava muito bem para elas, por que não pode funcionar pra gente, né? Então, o crescimento dos orgânicos, do natural, ele vem aí explodindo realmente, né? Para que ajude a gente, porque a pandemia também trouxe, infelizmente, muitas questões mentais, né? E a gente até falou no episódio anterior sobre que a gente está no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio e tudo mais. Falou sobre essas questões emocionais, mas também entender que a gente tem alternativas, né, de terapias alternativas. Eu acho que a sequência ela é interessante por conta disso, que a gente precisa entender que outras terapias eu posso buscar para melhorar minha qualidade de vida. É uma alimentação mais saudável, equilibrada, entender o que o meu organismo precisa. E outra, eu já vi pessoas, por exemplo, que são descrentes no processo da terapia com os olhos. E outras que são extremamente defensoras. Então, assim, a gente não está aqui para defender a utilização ou para vender o produto, longe disso. Mas a gente está para dizer assim, olha, existe uma forma de... Uma possibilidade de curar ou de amenizar situações, né, do nosso dia a dia sem uma agressão química ao nosso corpo. Sim. Causada por um medicamento. E nesse processo, a gente precisa entender o que os olhos podem nos proporcionar. Então, essa conversa ela é interessante exatamente por isso. Entendeu? Então, a partir desse momento, a gente já vai... Eu acho que vai gerar curiosidade, se a gente tiver como, não sei se existe mais materiais que a gente possa deixar disponível no link aqui no canal. Por exemplo, entender quais são as linhas, para a gente não se estender também demais, ou de repente a gente promover um curso, já deixar um gatilho aí, olha, vai vir um curso aí sobre aromaterapia, que eu acho que funciona, é interessante, porque, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas, eu compro óleo puro, tá? E sei que se eles podem gerar outros subprodutos para amenizar outras situações, eu vejo as pessoas falarem de fazer essas composições e tal. Como é que é feito? Em que proporção é feita? Eu acho que isso cabe ainda ser trabalhado também. Olha, sobre não acreditar, eu tenho uma amiga jornalista e ela não acreditava, né? Tipo, ela sempre tinha dúvida. E ela começou a falar nas redes sociais dela que ela gostaria de escrever mais durante a noite, mas não gostaria de tomar nada que ativasse e impedisse o sono dela. Sim. Eu falei, compra esse tal óleo. Eu ficava dizendo pra ela, experimenta, por favor, experimenta. Até que ela, tá, Dani, vou experimentar, traz, vou comprar. E aí ela ficou tão impressionada com o poder dos olhos, que realmente deixou ela mais desperta, mais concentrada, com energia para produzir no período da noite. Não afetou o sono dela, entendeu? Não tirou o sono dela, porque ela poderia tomar uma bebida para ficar mais acordada, mas ia prejudicar o sono, né? E ela ficou tão impressionada que ela começou, agora até meus filhos pedem. Aí ela passava na máscara dos filhos, aí eles diziam, mamãe, passa na máscara, por favor, pra ir pra escola. E ela ficou tão defensora que ela foi pra internet falar várias vezes. No ambiente de trabalho, ela vende já por mim lá, entendeu? Eu disse, olha como é. Porque eu acho que muita gente que essa questão alternativa parece que, é alternativa, então não é muito bom. Mas eu vejo a alternativa como uma nova possibilidade, uma forma diferente da gente utilizar. E é impressionante que, como todo usuário, acaba virando um vendedor depois, né? Porque, assim, acredita tanto, defende tanto a marca, que hoje você é uma vendedora do produto também, né? Exatamente. Então, começou como uma usuária, porque recebeu um benefício, viu o benefício instantâneo,
E aí, hoje você vende e carrega contigo falando sobre os óleos. Isso é muito legal. Então, eu acho que também é uma oportunidade de trazer qualidade de vida. E aí, olha o bacana disso. É também gerar renda, né? E levar para outras pessoas essas informações. Mas eu acho que é um processo que precisa de dedicação e de estudo, porque acaba sendo um negócio também, né? Sim, Não só sim. o seu consumo, a partir do momento que você decide passar a revender, você também passa a ter um negócio. Sim. E a partir disso, você precisa dominar sobre o assunto para poder chegar aqui e explicar essas diferenças todas que, como eu, longe desse mundo, não conhecia e não sabia as diferenças. Então, por exemplo, já quero... agora, já entendendo, já sei quando devo comprar um umidificador e quando devo comprar um difusor. Isso já ficou claro. Já ficou claro. E principalmente, que é aquela história de dizer assim, não, você pode diluir um pouquinho aqui e tal. Não, eu acho que se a função é do óleo ser usado puro, ele vai ser usado no difusor. Né? Porque a gente também tem a má informação para poder vender os aromatizadores como óleo e que não são. Eu acho que isso ficou muito claro aqui hoje. Então, entender essas diferenças faz com que a gente tome as decisões melhores e proporcione, de fato, ou se beneficie, de fato, dos enfim... Se beneficie deles, né? E eu acho que essa é a questão mais importante. Então, além da lavanda, e a copaíba, por exemplo, ela traz quais benefícios? Ela era utilizada pelos avós para inflamação. Botava na nossa garganta, né? Me lembro da minha avó enrolando o dedo no algodão. Eu também, meu Deus. Dia depois, né? Tava maravilhoso, né? E hoje eles comprovam que ela é altamente antibiótica e anti-inflamatória. Então, por ser antibiótica e anti-inflamatória, ela pode ser utilizada em diversas questões. E como o óleo, tira essa minha dúvida, ela tem um cheirinho mais agradável? Ela continua... é daquele mesmo jeito. Ela continua com aquele cheiro bem forte, característico de copaíba, né? Eu até brinco com minhas amigas do sul. Elas todas só falavam em copaíba. Eu disse, vocês já viram uma árvore de copaíba? Elas, não. Claro, mas aqui no norte é normal, né? Pra gente é normal. E tá explodindo tanto no Brasil quanto fora do Brasil, sim, porque ela realmente trouxe muitos benefícios. Olha, eu queria aproveitar para mostrar. Isso aqui é um colar. Ali na principal. É um difusor. Que a gente utiliza pessoal, que eu digo, né? Aqui dentro tem uma pedrinha de carvão ativado, onde eu pinguei um óleo e ele tá sempre aqui. Então ele tá aqui em forma de semi-joia, né? Para mulheres. E eu posso utilizar para botar qualquer um óleo que seja necessário que eu escolhi para aquele dia, entendeu? Por exemplo, hoje eu vinha para cá, eu botei um óleo para concentração. Porque era importante para mim estar concentrada com as minhas ideias e o que eu ia falar, que é o óleo de alecrim, que tem a função de estimular a concentração. E aí, ele tá aqui. Poxa, André, ela nem dividiu isso com a gente antes de conversar. Mas eu estou aqui super concentrada. Né? Não, eu sei que sim. E aí é uma outra forma da gente utilizar e se beneficiar também, né? E eu queria aproveitar para falar também uma coisa que eu vejo que é um erro muito cometido como uma forma de uso dos óleos. As pessoas pingam na mão e elas fazem assim, muito tempo. Acabou com óleo. Acabou com óleo. Primeiro que ela já perdeu metade da gota aqui, né? Porque acaba sendo absorvido pela mão. E esse aquecimento também pode alterar aquele benefício dos óleos. Então, às vezes, tem gente que tá comprando, tá fazendo isso, inala e diz, não, mas pra mim não teve efeito. E eu digo, mas como é que você tá utilizando? Aí ela me mostra. Então, o certo é a gente botar uma gota e fazer lentamente na mão e inalar, não friccionar muito a fim de aquecer. Mas também tem o uso dele no punho, né? Aqui no punho também.
É uma área muito comum de ser utilizada. Uma das Atrás que da eu gosto, orelha. atrás da orelha, que a gente fica se beneficiando. E para as crianças é muito bom utilizar no pé, porque o pé é uma zona muito reflexa nossa. Uhum. E aí, para que não tenha problema nenhum para as crianças, a gente pode aplicar à noite para a área respiratória, para concentração. Então, posso ir lá no pé, aplicar também e vai ter muitos benefícios para as crianças. Uma dica também do lavanda é que a gente pode botar uma gota no travesseiro para dormir. Então, de repente, eu não tenho difusor, eu ainda não tenho difusor, eu posso ir lá de noite, botar uma gota no meu travesseiro e aquilo já vai me ajudar a ter uma noite de sono super diferente, incrível. Bem restaurador. É também uma forma que a gente pode estar utilizando, né? Uau! Eu acho que a gente sai, né, dessa conversa querendo experimentar todos e se beneficiar de tudo isso, porque eu acho que a questão mais importante é a gente ter essa consciência de que eu posso ter acesso a alternativas, né, mais limpas e que permitem ajudar em diversos aspectos da nossa vida no dia a dia, né? Não significa que eu vou... não vou comprar... Eu durmo bem. Não significa que eu não vou comprar lavanda porque eu já durmo bem. Não, pelo contrário. É para continuar dormindo bem. Não é isso? Isso, com certeza. Então, eu acho que é a gente se despir às vezes, desses preconceitos ou da falta de informação sobre essas alternativas e experimentar, se permitir. Isso. Se achar que não funciona, que é muito... que não deu certo. Que não deu certo com você, pode ser. Entendeu? Talvez não tenha dado certo porque realmente não tenha usado da forma adequada, na frequência adequada e tudo mais. Porque é isso que a gente precisa deixar claro. Existe frequência, existe disciplina, existe aplicação. A maneira que vai utilizar, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração para que aquilo tenha efeito naquelas pessoas que estão utilizando, né? Para que realmente faça uma diferença do que ele propõe, a gente precisa ter todos esses detalhes, né? Então, eu acho que não é comprar por comprar, porque tá uma modinha, porque muita gente moda, fala, favor, né? Não é moda. Ele realmente tem efeitos maravilhosos, mas ele tem que ser bem aplicado, da forma correta, no local correto, para que eu realmente possa absorver o benefício que ele se propõe, né? Inclusive, tem, por exemplo, hoje a gente vê também muitas crianças autistas. Sim. Que têm agressividade, tem muita dificuldade de dormir, impulsividade. E existe olhos para essas dificuldades também das crianças. E assim, as mães passam a ser uma consumidora, passam a entender mais. Então eu tenho diversas mães que a gente conversa, eu tiro um tempo para explicar os detalhes e como elas vão utilizar. E assim, com benefícios maravilhosos, porque são olhos que a gente chama que a terra traz a pessoa para o momento presente, Sim. né? Traz ela para o agora, imediatamente, na hora que usou, em minutos está fazendo efeito. E as mães, por exemplo, dos autistas são apaixonadas por essas linhas. E aí, a gente precisa levar em consideração que as nossas crianças hoje, elas não são só as que têm algum transtorno que precisam utilizar. Eu acho que toda e qualquer, né, hoje precisam... eu acho que a gente precisa ter consciência de poder ajudá-los com isso. Porque, por exemplo, eu posso ter um filho que não tem transtorno nenhum diagnosticado, mas que seja agitado e tal, elétrico, e que isso acaba atrapalhando ele na educação, por exemplo. Porque é da criança, né, ter essa energia. Da fase, gente, né? Eu chego 9 horas, esses meninos entram 7 horas na escola, passam o dia em atividades, chegam 9 horas da noite que eu já tô assim, desesperada, vamos dormir, já começa o processo de higienização do sono pra gente dormir. E eles ainda estão travando uma brincadeira correndo pela casa. Eu falei, é muita energia. Onde é que desliga, pelo amor de Deus? Onde é o botão de desliga, né? Então, os olhos podem ser, de repente, uma ajuda. Né? Então, por exemplo, mas é engraçado que enquanto a gente não apaga as luzes e todo mundo deita, eles não dormem, entendeu? Sozinhos, assim, eles não dormem. Eles precisam de toda essa limpeza para poder dormir.
Os meus são assim. Então, foi em busca dessas ajudas que eu fui atrás de buscar entender um pouquinho mais sobre os olhos e principalmente na aplicação deles. Um dos meus filhos tem diagnóstico de altas habilidades. Eu achei que vi muitos casos, a internet hoje mostrou muitos casos de mães descobrindo os filhos com autismo. Eu falei, nossa, ele tem um comportamento que não é normal, algumas coisas que não são comuns, e aí acabou que no diagnóstico veio um fator surpreendente. E que da mesma forma que tem um autista, e que não é o mundo que eu vivo, mas é o mundo de uma criança com altas habilidades, ele escolhe aquilo que ele quer fazer. E no que ele escolhe o que ele quer fazer, muitas vezes a inteligência dele, por ser muito superior à nossa, a emocional não é relativa à idade. E aí ele olha para uma prova, ele responde mentalmente essa prova, baixa a cabeça e deita e dorme. Como é que a gente lida com isso? E aí alguns comportamentos de não participação, porque aquela atividade não interessa, ou a interação dele com outras crianças não interessa, porque ele é muito mais inteligente, também gera conflitos de relacionamentos, e que isso a gente precisa ir tratando de alguma forma e socializando para não tornar uma criança que vai sofrer bullying por ser extremamente inteligente, e nem ao mesmo tempo que não se associa com as outras pessoas, não tem um nível de sociabilidade bom, porque aquele outro é inferior a mim, entendeu? Não consegue ter a mesma linha, é desinteressante. Então, quando eu comecei a ver, e através das mães que têm filhos autistas, a utilização dos olhos, eu falei, olha, como elas também me alertaram para os comportamentos, os olhos também podem ser fatores que podem me ajudar a melhorar ainda mais o comportamento dele. Isso, entendeu? Né? Porque não é um comportamento igual, mas também é um comportamento que a gente precisa olhar com atenção, ter uma atenção para aquilo, para ele não se isolar, entendeu? E trazer ele para socializar melhor, porque ele acaba se isolando em decorrência do alto nível de desenvolvimento que ele tem. Então, assusta da mesma forma, né? Então, a nossa busca por entender os olhos é levar uma terapia alternativa. E até o emocional da mamãe, né? Até o emocional da mamãe, porque muitas vezes aquilo que a gente achava que era uma birra, na verdade, é um comportamento, entendeu? Que não entende aquele ambiente. Sim, é diferente. As crianças são desinteressantes. As crianças na mesma idade ou mais novas são desinteressantes, porque elas não têm a mesma linha de raciocínio que ele. Olha lá. Sim. Olha a loucura. Eu tenho uma criança de 10 anos, que eu digo assim, eu tenho um idoso de 80 num corpo de 10, entendeu? Mas é engraçado. Esses dias eu atendi uma menina de 5, e eu olhava pra mãe dela e falei assim, ela só tem 5 fisicamente, né? Porque a alma dela tem 80, 100. Ela era uma idosinha, entendeu? Era muito engraçado. Falando, e aí eu botei até um óleo pra ela, né? Pra ver se eu baixava, e ela não parava de falar, muito agitada. Aí eu botei um óleo pra dar uma acalmada nela. Não gostei desse cheiro, horrível. Aí ela fazia cada careta assim, e assim parecia um adulto falando. E puxando o assunto comigo, e vem cá, e o teu filho, tá onde? Tá fazendo o quê? E eu disse, gente, como essas crianças estão diferentes hoje, né? Muito acelerado. Meu filho de 16 anos já desse falou que a professora, querendo explicar, ele disse que queria apertar no botão 2 vezes. Que não existe, entendeu? Na vida real. Ele disse, eu queria apertar porque ela tava falando muito devagar, mãe. Eu falei, gente, vocês estão muito acelerados. Meu Deus do céu. Então, assim, a vida que a gente tá levando, tá nos levando às situações cada vez mais desgastantes, né? E eles, como passaram 2 anos, né, fora dessa interação, dessa coisa, eles perderam esse ritmo, na verdade, e se aceleraram demais. Demais, porque eles ficaram mais ainda nas telas, seja de celular, seja de videogame, né, durante esse tempo, pra se principalmente para eles que jogam, a coisa acontece muito rápido, e no que acontece muito rápido, eu quero na vida real assim também. Eu quero a vida real assim. É o meu medo em relação, por exemplo, que é um assunto que eu não domino, mas que eu tenho buscado conhecimento, que é o tal do
do metaverso. Uhum. Entendeu? Essa vida do metaverso, ela vai adoecer ainda mais a Eu sociedade. penso isso, eu falo com meu Eu não filho. sei se eu quero entrar lá, não, entendeu? Eu falo Então, que vai adoecer ainda mais, né? Mais comparação, mais a gente vai se sentir cada vez mais inferior, né? sim. E os olhos, eles têm essa capacidade de nos empoderar, trabalhar a nossa autoconfiança, porque quando eu sou diferente, eu sou excluído, não importa se para mais ou para menos, né? Com mais habilidade ou menos habilidade. Se eu sou diferente, automaticamente eu vou ser excluído. Isso mexe tanto com a confiança da criança quanto dos pais, porque a gente não quer ver nossos filhos excluídos Sim. de nenhuma maneira, né? Exato. Então, acaba mexendo com o emocional de todo mundo, da família, da criança. E a gente precisa entender, e os olhos, ele é uma ajuda complementar. Ele nunca vai substituir nenhum medicamento, nenhum tipo de terapia, né? Mas ele pode se complementar uma série de questões como essa, de dar mais confiança, de ajudar nessa interação social, para que eu consiga, então, me interagir, me entender que eu sou diferente, mas eu posso conviver com o outro, né? Tem uma linha Kids, né, da Doterra, que um deles é o Coragem. Isso. Tu pode explicar um pouquinho do que ele é? Quais são os benefícios dele, por exemplo? O Coragem, por exemplo, ele é amarelo. Uhum. Ele é bem amarelinho, né? Então, assim, até falei assim, as cores, elas já nos levam a entender algumas questões do Doterra. Eu não sei exatamente qual os olhos que estão ali, mas como eu sei que ele é amarelo, ele é para me abrir, me despertar, me limpar de coisas, né? Para me preparar para aquele ambiente. Então, ele me limpa o meu corpo físico e o meu corpo emocional. Ele me abre para o mundo onde eu vou, porque a gente precisa de coragem quando a gente está com medo. E quando a gente está com medo? Quando eu não conheço o que vem pela frente. Eu não sei, então eu tenho medo. Eu não sei o que vai ser. Eu venho aqui gravar, de repente, esse podcast. Eu tô com medo, eu não sei como vai ser, se eu vou dar conta. Eu não sei as perguntas, e aí eu tenho medo. Uhum. E aí o coragem é isso, é me dar a capacidade de eu me abrir para esse desconhecido, fisicamente e emocionalmente. Então ele vai trabalhar limpando o corpo físico e o corpo emocional. E ele é um blend da Doterra pronto, porque ele é uma mistura de vários óleos com essa capacidade de me abrir para o desconhecido. E essa é a experiência que eu tenho, por exemplo, utilizando desse óleo nas crianças. Uhum. Entendeu? Então, como eles têm dificuldade, né? Tiveram dessa interação, ele foi recomendado para isso. Uhum. Então, como eu vi a coisa sendo... o Rodrigo saiu de um comportamento totalmente introspectivo para um comportamento mais aberto. Mais difícil, mas mais aberto, se permite mais, entendeu? Eu tinha medo até de levar ele na casa das outras pessoas, assim. Traz o Rodrigo para brincar. Eu não deixava. Ele não ia se eu não estivesse junto, porque eu não sei como ele ia reagir a uma determinada situação. Então, aos muito próximos, que já sabendo do contexto, eu dizia assim, se acontecer qualquer coisa, se ele tiver qualquer reação, aí você me avisa que eu venho buscar imediatamente. Mas nos colegas em geral, que a gente não tem proximidade com os pais, eu não deixava. Então foi quando o Coragem entrou na vida deles. Até pra ti foi bom, né? Então assim, eu não sei nem se pode, mas eu uso o Coragem junto com eles, entendeu? Então hoje, por exemplo, a Júlia tinha uma apresentação para fazer e ela estava muito nervosa. Dormiu chorando, dizendo que não tinha decorado a fala. Eu falei, minha filha, primeiro que você precisa entender que você não precisa decorar a sua fala. Você precisa entender sobre o assunto que você vai falar. E você não precisa falar essa linha bonitinha do jeito que você escreveu na sua apresentação. E se você não se sentir capaz, converse com a sua professora. Mas não deixe de ir à aula com medo disso. Aí eu hoje de manhã cedo. Não sei se apresentou. Vamos saber. Mas vamos saber se apresentou ou não, mas foi para a aula. Então, a gente precisa olhar para essas, né, situações e dizer assim, como eu posso ajudar o meu filho que tem medo disso ou tem determinado bloqueio com aquilo outro e tudo mais e levar mais qualidade de vida também para eles. E é legal quando eu descobri que tinha uma linha para as crianças e vi a mudança, entendeu? Então, assim como você teve a experiência com você, eu vi acontecer com eles e isso é muito legal. Então, eu acho assim, se você não tem experiência nenhuma com o óleo,
procure alguém, né, que venda, entre em contato com a Dani através do Instagram dela, é Dani Campos, né? Dani Campos Micro. Dani Campos Micro. E lá ela também fala sobre os olhos, ela também fala sobre tudo que ela trabalha, as diversas terapias. E aí identifique, né, ou se vai fazer aquisição de um kit, ou se vai começar com um experimentando, né, aquela necessidade, que eu acho que é o caminho, pelo menos, para se começar e se permitir, principalmente, que é o que a gente precisa fazer, se permitir mais, trazer coisas novas para nossa vida. Esses dias uma paciente me procurou, ela disse que ia passar por um processo de fertilização e que a médica tinha indicado um dos óleos que ela precisava utilizar, técnicas também alternativas, tudo para ajudar na construção, né, daquela fertilização. Eu achei assim, uau, que fantástico, porque o médico, ele tem uma validação muito grande, né? Na hora que ele indica aquilo, ele gera uma validação dentro da mente do consumidor muito forte. E eu achei assim fantástico. Uau, olha como ela entende que é importante, que os óleos vão ter essa capacidade de limpeza e de ajustar as questões dos hormônios femininos, sem precisar tomar hormônios. E aí a médica me passou esse. Aí nós fizemos o pedido, ela já começou a utilizar, então assim, eu achei super legal. Então assim, tem uma gama de óleos para uma série de coisas, o que a gente precisa mesmo é, mais uma vez, se permitir a conhecer, né, o que existe de alternativa e não se prender só à química, né? Só serve se for um remédio da farmácia. Eu acho que quanto menos a gente consumir, é melhor, né? Eu evito muito, assim. Se eu puder, nossa senhora, eu vou confessar uma coisa horrível, mas eu vou confessar, por exemplo. Não gosto de tomar remédio para dor de cabeça. E eu, muito tempo, não faço mais hoje por uma questão mesmo de saúde. Estava com a glicose alta, mas não faço mais. Mas sabe o que? E principalmente nas minhas crises de ansiedade, assim, quando eu me sentia assim, água com açúcar. Eu não sei porquê, eu não sei em que momento da vida eu aprendi aquilo. E aí 2 colherzinhas de açúcar, uma água, e aí eu tomava aquela água doce e pronto, era o meu remédio. Mas mal eu sabia que eu tava me envenenando, né, com açúcar. Aí prejudicava por outro lado. Prejudicava por outro lado. Então não sigam essa receita. Mas, então... e aí hoje vem a questão da respiração e da expiração. Aí a gente vem com meditação, vem com diversas outras situações que podem trazer o equilíbrio, às vezes um parar. Eu não tomo café com muita frequência, então tem gente que, tô com dor de cabeça, vou tomar um cafezinho e tal. Eu não utilizo disso. Então, o óleo é uma ajuda, né? A gente precisar entender o que pode ajudar a equilibrar é o caminho. E eu acho que compartilhar esse conhecimento é importante para que a gente entenda, olha, existem outras alternativas que não precisam ser tão ruins assim. Né? Olha, o ponto que tu falou sobre a respiração, né? Durante a pandemia, acho que foi muito difundido a questão do mindfulness, que é a meditação. Apesar de nós aqui do Ocidente, nós não temos hábito, não temos costume como o Oriente, né? Eles já nascem aprendendo a meditar, a respiração realmente ativa, nós não. Só que isso a ciência hoje já provou que realmente é um mecanismo de me deixar mais calmo, mais tranquilo, né? Porque a respiração é o nosso centro de calma. E os olhos vão fazer o quê? Eles vão fazer você respirar ativamente. Porque você vai inalar eles, né? Você vai precisar fazer essa inalação. E mesmo que por 1 minuto, isso já pode fazer diferença no seu dia. Isso já pode transformar o seu dia. Eu, como faço pilates também, entendo, assim, o quanto a respiração, ela é, tipo, o ponto-chave de todo o processo de... emocional, controle, enfim, que a gente precisa dominar. A gente não domina a nossa respiração da forma que nós deveríamos dominá-la, né? Então, às vezes, numa conversa dessa, a gente fica ofegante demais. E se a gente aplica o mindfulness, por exemplo, a gente consegue ter atenção plena
concentrando e proporcionando essa meditação mesmo diante desse processo de conversa, de reuniões, de trabalho e tudo mais. Então, essa meditação, ela te proporciona uma atenção plena. Isso. E isso é extremamente natural. O problema é desacelerar quem está aqui dentro para te trazer para o momento presente. Exatamente. Então, e se colocar presente, né? Então, a gente precisa desligar uma chave aqui em algum momento e aprender a fazer essa mudança para poder, então, se colocar presente naquela situação e dar atenção total àquilo. Eu acho que é isso. Se você tiver mais alguma coisa para contribuir ou se as pessoas tiverem dúvidas, perguntas, sugestões de novos temas, eu indico seguir a Dani nas redes sociais, Dani Campos Micro. Sugere aqui também novos temas que a gente conversa novamente, traz ela em um outro momento para falar sobre outras técnicas também, que eu acho que é muito importante essas conversas, porque elas trazem a realidade, né, do profissional, de um cliente paciente, do consumidor, né? E eu acho que é isso. Não, muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom a gente levar informação e eu sempre digo assim, os óleos são formidáveis, mas quando ele está bem indicado, quando eu estou utilizando da forma correta, quando eu realmente estou com o mecanismo correto do que eu quero obter. Então, assim, não é só comprar por comprar que ele não vai fazer efeito, né? Se eu não tiver todos esses detalhes, realmente, eu acabo perdendo os benefícios. Os óleos são fantásticos. Todo mundo que utiliza, dificilmente eu vejo me dizer depois, não funcionou. Algum óleo vai fazer mais sentido para você, para sua família, para o seu dia a dia. E como a gente falou aqui, é uma forma natural, como as nossas avós já utilizavam, as plantas através de chá, até a minha avó fazia muito, queimava folhas dentro da casa dela, né, para limpar os ambientes. Então, assim, é uma forma que está voltando mais estruturada, porque a gente avançou tecnologicamente. Sim. E é uma maneira tecnológica de nos contribuir com a saúde, com a qualidade de vida e principalmente, gente, com o emocional, porque eu tenho certeza que depois da pandemia o que mais ficou destruído foi o emocional. Hoje a gente tem tanta informação que a gente não sabe nem o que consumir e isso nos acelera mesmo, né? Aquele áudio lá de acelerado do WhatsApp, meu Deus, não deviam fazer aquilo. E aí porque todo mundo fica usando aquele 2 vezes e acelera a mente também. A gente não nota, mas a gente fica mais acelerado, né? Então, assim, se você gostou, quer saber mais, pode deixar perguntas aqui ou falar comigo lá no direct no meu Instagram, será um prazer ajudar ainda mais. Obrigada, Vitória, pela oportunidade. Eu que agradeço. E até mais, nos vemos no próximo episódio.